Dom Manuel, o rei de Portugal, recebeu, no decorrer de pouco tempo, notícias das Índias, do Oriente, e notícias dessa nova terra, terra dos papagaios, terra de Santa Cruz, que Cabral tinha descoberto. Então, pensem comigo. De um lado, vieram notícias da terra de Santa Cruz, onde havia nativos, onde havia um arvoredo vasto, uma natureza exuberante, e não havia notícias de riquezas, pedras preciosas ou especiarias. De outro lado, desde a viagem do Vasco da Gama e também com a chegada de Pedro Álvares Cabral, não apenas notícia de riquezas, porque a notícia, o conhecimento de que as Índias eram fonte de riqueza, todo mundo já sabia disso na Europa. A questão é que a riqueza chegava por atravessadores de Veneza, geralmente de Veneza. Então, as especiarias viajavam do Oriente para ali a entrada do Mar Mediterrâneo, e ali os italianos, venezianos geralmente, intermediavam, compravam, adquiriam essas especiarias e revendiam na Europa. Encarecia muito, tinha muitos atravessadores. Isso Dom Manuel já sabia, os portugueses queriam exatamente acabar com os atravessadores. E ele conseguiu fazer isso, Portugal conseguiu fazer isso. Então, veja, enquanto da terra de Santa Cruz havia notícias de uma paisagem bonita, uma nova terra inóspita, e não tinha notícias de riquezas, do Oriente vinha a certeza de riquezas, comércio, conquistas, reinos para serem conquistados, muita glória, muito reconhecimento. Havia a possibilidade ali de derrotar o infiel, já que a gente sabe que havia presença muçulmana ali. Havia a possibilidade de, além de ganhar muito dinheiro, sobrepujar, triunfar sobre os venezianos, assumindo Portugal a liderança comercial e econômica da Europa. Bem, então, colocando isso na balança, dá para perceber que Dom Manuel não ia trocar o certo, a riqueza certa, a glória certa do negócio da Índia, pela incerteza de uma nova terra, da qual ele sabia muito pouco. Por isso, não dava para esperar outra atitude do rei de Portugal, né? Na Índia ele ia ter pimenta, na Índia ele ia ter cravo, ele ia ter porcelana, ele ia ter seda. E na terra de Santa Cruz ele tinha a promessa de uma nova terra, da onde poderia vir a sair riquezas ou não. De forma que é natural que ele tenha tomado a postura que tomou, de voltar a sua atenção praticamente de forma exclusiva para as Índias, tá? Não foi exclusivamente, porque ele vai dar uma pequena atenção à terra de Santa Cruz. Bem, o fato é o seguinte: antes do retorno de Gaspar de Lemos, de Américo Vespúcio, da expedição que eu falei ontem, da expedição de 1501, o Dom Manuel começou a preparar uma nova expedição para as Índias, e seria uma expedição como as outras, com objetivo comercial, e também com o objetivo de vingar-se, entre aspas, do que tinha acontecido em Calicut. Vocês sabem, eu já disse para vocês que ele conseguiu negociar com Samorim em Calicut, criou uma feitoria, mas foi atacado por hindus e árabes e acabou morrendo lá, perdendo vários homens, bombardeou Calicut, e aí ficou essa relação assim, estremecida. E aí essa nova expedição era para resolver esse problema e conseguir mais riquezas para Portugal. Olha, além disso, o Dom Manuel queria o quê? Ele estava de olho em outros lugares na região do Oceano Índico. Então tinha outras praças, vamos dizer assim, que ele queria dominar. Ele estava de olho na costa oriental da África, havia muitas minas de ouro ali. Ele estava de olho na região do Mar Vermelho. Ele estava de olho no Mar da China.
e até no lendário Cipango, a ilha de Cipango, né, Japão, que já havia conhecimento daquela região graças aos relatos do Marco Polo. De fato, o que acontece é o seguinte: Pedro Álvares Cabral vai ser escolhido pelo rei para dirigir essa nova expedição para as Índias, mas por algum motivo, não se sabe exatamente porquê, o Cabral rejeitou, não quis isso, e ele vai ser colocado numa espécie de ostracismo, nunca mais ele vai navegar, e quem vai assumir a liderança vai ser o Vasco da Gama. Tá? A expedição vai ter um sucesso estrondoso, essa nova expedição do Vasco da Gama. Portugal, de fato, supera Veneza, Lisboa se torna o principal centro comercial da Europa. Todos os comerciantes europeus que queriam as especiarias, que queriam as riquezas do Oriente, vinham a Lisboa a partir de então para poder adquirir esses produtos. Portugal passou a ser o centro distribuidor dessas riquezas todas que ele conseguia nas Índias. De fato, Dom Manuel, em 1502, 1503, era o homem mais invejado, essa é a expressão do Pedro Calmon. Dom Manuel era o homem mais invejado da Europa ou do mundo nesses anos 1502 e 1503. Por quê? Porque ele se tornou o grande comerciante das riquezas mais cobiçadas do mundo, que eram as especiarias, as sedas da Índia. Tá certo? Bem, diante disso, em que situação fica o Brasil? Olha, o Brasil não vai ser absolutamente abandonado, mas Dom Manuel vai adotar aquela política que ele adotou por um tempo no litoral da África. E vou falar disso no próximo vídeo, porque senão já vai ficar longo demais, mas eu vou só dar assim, uma sugestão, que é o seguinte: ele vai arrendar um comerciante interessado em explorar o Brasil, a terra de Santa Cruz, vai receber a concessão da coroa portuguesa por alguns anos para poder explorar as riquezas, para poder desbravar o território, com algumas obrigações. Entre elas, ele tinha que percorrer não sei quantas léguas anuais, construir fortificações militares para proteger o território, enfim, mas vou falar disso depois. Esse comerciante é o Fernando de Noronha, que deu o nome à ilha de Fernando de Noronha. Mas vamos falar disso no próximo vídeo, beleza? É isso, um abraço.